Olá pessoal, mais uma vez continuamos a nossa tradição de postar vídeos para ajudar no estudo das avaliações. Desculpa eu desviar o olho, porque eu tenho um livro aqui do lado e a tela que fica aqui em cima, então às vezes eu tenho que... Eu já peço desculpas por esse movimento. Dando sequência, nós vamos ver a prova. Estou aqui olhando a nossa avaliação, ela está dividida em duas. Uma só de interpretação de texto, uma competência importante, diria fundamental, porque a interpretação de um idioma é um elemento quase que determinante para a gente estabelecer comunicação. Então, nessa perspectiva, nós começamos já saindo da interpretação para o conteúdo gramatical propriamente dito. Nosso primeiro tema está na página 20 do livro. Do primeiro livro ainda, estamos reforçando uma matéria. Verbos de câmbio. Verbos de câmbio. A palavra câmbio significa mudança, transformação. Então, toda vez que a gente falar câmbio, é claro que em espanhol pode se interpretar troca, né? Na casa de câmbio, um local de troca. Não deixa de ter relação. Uma troca, uma mudança. Enfim. E nós trabalhamos 5 verbos. 5 verbos que permitem, independente do tempo verbal que a gente for usar, uma denotação muito particular, um entendimento muito particular ao seu uso. Esses verbos são todos reflexivos, portanto temos que usar sempre o pronome átono antes de começar. Dependendo da pessoa, a gente adequa o pronome átono. Lembro, me, te, se, nos, os, se. Vamos lá. Quando começamos a falar do verbo poner-se, aconteceu uma história muito engraçada, você lembra? Que eu cheguei na sala e dei aquele gritão, aquele susto, né? E falei que os estudiantes se habían puesto nerviosos, se habían puesto rojos, se habían puesto asustados. Ponerse, quando uma pessoa se pone alguma coisa, é pontual. Se puso uma roupa, quer dizer que colocou nesse dia especificamente uma roupa. Se puso nervioso, quer dizer que naquele momento especificamente ficou nervoso. Se puso colorado, ou seja, ficou vermelho. Então a pessoa, a não ser que tenha uma doença rara aí que fique vermelho o tempo inteiro, mas entendemos que pontualmente pode ficar vermelho, seja porque ficou ruborizado por alguma vergonha ou por um constrangimento qualquer. Se puso é um... Então toda vez que a gente for falar e for usar o verbo poner-se, nos referimos a um momento, a uma questão muito especial, que foge do cotidiano ou de algo durável. Segundo verbo quedar-se. Já estamos falando de mudanças mais qualificadoras e definitivas. Fulano se quedou paraplégico, ou seja, quase irreversível, dependendo das circunstâncias. Então, quedar-se já fala de mudanças mais estáveis e duradouras. Então, cuidado com essa diferença. Se puso é um momento. Se quedou é algo... quando eu digo se puso nervioso, é um momento. Quando eu digo se quedou nervioso, estou falando que a pessoa ficou nervosa. Ad eternum, como diriam os latinos. Bom, vamos lá. Terceiro verbo, volver-se. Estamos falando de uma ação, de uma transformação, não é isso? Se volvió se transformou, né? Normalmente estamos falando de algo que não acompanhamos. Me surpreende, né? Se volvió, mira como esse tipo se volvió um homem, se transformou num homem. Olha como esse
essa flor se volviu bellíssima. Então são algo que a gente normalmente não acompanha, como se estivesse a gente em paralelo e logo visse isso acontecendo. Quando eu digo aqui, deixa eu ver aqui o exemplo que coloca o livro. Era uma hija de campesinos e se volviu famosa. Ou seja, a gente nunca imaginou que essa pessoa se tornaria no que se tornou. A gente não está acompanhando o processo. A gente sabe que ele acontece, mas não acompanha. Então pode estabelecer alguma surpresa. Quem diria, esse ninho se converteu num grande músico. Quando eu digo essa frase, se converteu, é porque eu achava que ele não seria um grande músico. Essa é uma questão. Por isso se converteu. Se converteu se transformou e num ato que a gente não acompanha, por isso pode gerar surpresa ou estranhamento. Vamos a terceiro. Quarto. Convertir-se. Bom, convertir-se, já estamos falando aqui o seguinte, de uma ação que denota esforço. Este chico trabalhou muito e se convertiu em um grande profissional. Então já ao contrário do anterior, que é o volver-se, convertir-se, a gente acompanha esse esforço. A gente acompanha. Se convirtió, mira cómo esta ciudad, mira que en pocos años este pueblo se transformó en una gran ciudad. Então, a gente veio acompanhando e fala com orgulho de como é essa conversa. Então, convertir-se, ao contrário de volver-se, a gente denota que acompanhou e entende e acha lógico o porquê essas mudanças. Vamos para o próximo. Hacer-se. Hacer-se. Hacer-se denota, aí vamos falar uma mudança radical, né? Aqui me hice budista. Para eu virar budista, com todo respeito ao budismo e a todas as religiões, no meu caso, denotaria um esforço sobre-humano, uma radicalidade de mudança, né? Se isso vinieron tantas veces a Buenos Aires que se hicieron argentinos. Veio tantas vezes a Argentina que eles viraram argentinos. Então, hacer-se, ou se isso, que seria a denotação e a conjugação do hacer-se, nós veríamos que denota um esforço. Moral da história: 5 verbos: poner-se, quedar-se, volver-se, convertir-se e hacer-se. 5 verbos, cada um com sua particularidade e seu uso. Obviamente que, dependendo do contexto da frase, eles podem ser usados de uma ou outra forma. Excepcionalmente, pode ter sentidos um pouco diversos desses explicados. Mas isso é a exceção, é um elemento pontual de contextualização ou de variante particular de alguma região. Fechado? Primeira matéria, verbos de câmbio. Segunda matéria, demonstrativos. Deixa eu ver aqui a relação. Aqui. Ok. Demonstrativos. Demonstrativos nós vamos dividir em 2 momentos. Um com função de adjetivo, são os adjetivos demonstrativos, e outro na função de pronomes demonstrativos. Os adjetivos normalmente acompanham o substantivo. Por exemplo, este livro, este video, estos niños, estas escuelas. Tá claro? Simples. Adjetivo é o demonstrativo que vai acompanhar aquele colégio.
temos aqui o demonstrativo mais um substantivo. Simples assim. Quando nós falamos de pronombres demonstrativos ou pronomes demonstrativos, estamos falando de outra coisa, estamos falando de outra situação, que é o seguinte: nós vamos, nesse caso, substituir o substantivo. Então, por exemplo, quando eu falo todo aquello que vemos, é nuestro. Esse é um pronome. Então vamos a dividir os pronomes. Tem masculino e feminino e o neutro. Esse último, por sinal, é neutro. Então vamos a pegar o primeiro exemplo. Aquel es tu casa. Aquele es tu professor. Aquella es tu casa. Quando estou falando aquella es tu casa, eu estou falando no singular, não é isso, de uma casa. Aquella es. Verbo está acompanhando. Verbo ser. Não é mais substantivo. Está acompanhando um verbo. Portanto, por favor, prestem atenção nesse detalhe. Verbos, ou seja, os pronomes podem ser masculinos, femininos ou neutros. Masculinos: este, esse, aquele. Estos, esos, aquellos. Estas, esta, essa, aquella. Estas, essas, aquellas. Ou esto, isso e aquello. Bom, muito bem. Prestem atenção. Neutro, usamos quando nos referimos ao abstrato ou algo desconhecido. Por exemplo, isto que tenho em minha mente é interessante. O que tenho em minha mente? Isso só eu sei. Portanto, se eu estou me referindo a alguma coisa que só eu sei, que é algo abstrato para a maioria das pessoas, ou desconhecido, então vou usar os pronomes neutros, que são 3. Isto, isso e aquele. Mas a pergunta é por que falo sempre 3? Esto, eso, aquello, estas, essas, aquellas, esta, essa, aquella, etc. Porque nos referimos a alguma coisa em relação à sua distância. O que está perto. Utilizaremos esto, esta, estos ou estos. No caso do neutro, esto. Esto que tenho guardado em meu bolsillo, isso que eu tenho guardado no meu bolso, então estou usando adequadamente o pronome. Depois temos menos perto, ou menos cerca em espanhol, né? Menos perto. Então temos esse, essos, essa, essos. Isso, desculpa, é neutro. Quando está alguma coisa menos perto daqui, vamos colocar imaginando que estou me referindo a meu prédio. Então, este computador, masculino. Este computador porque está perto, mas eu digo assim, essa parede está menos perto. Eu digo, aquela porta que abre minha casa está mais longe. Então essa relação de perto, menos perto e longe está sempre... claro que dependendo da frase que a gente vai constituir, o perto fica relativizado. Por exemplo, se eu estou falando do Brasil, e eu estou falando não da minha casa, onde eu estou sentado, e sim do Brasil, o perto já fica diferente. Eu estou em São Paulo, então, portanto, Campinas é perto. Então eu diria, esta cidade de Campinas que está cerca de São Paulo. Rio de Janeiro está menos perto. Então eu diria, essa cidade de Rio de Janeiro, ou algo longe, Brasília. Aquela cidade, né, de Brasília que está... Então, dependendo do contexto e das referências, você vai mensurar aquilo que está perto, longe ou menos perto. Combinado? Muito bem. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Quando estamos colocando... por favor, importante. Lembrem-se bem, imaginem os contextos.
e sejam coerentes quando forem falar sobre as frases do que é longe e o que é perto. Sempre bom colocar referência do que é perto e o que é longe, senão a gente fica sem nada para balizar. Então vamos lá. Quando nós falamos aqui sobre este, esse ou aqueles, por favor, identifiquem bem essa diferença sutil entre adjetivo e pronome. Por favor, não esqueçam de entender conceitualmente o que seja demonstrativo neutro. Demonstrativo neutro, repito, é uma figura gramatical que se utiliza ao demonstrar algo abstrato de algo que não conhecemos. Então, por favor, cuidado com isso. Acho que basicamente isso, interpretação de texto e esses conceitos, e temos uma avaliação que acho que todo mundo estará apto para tirar uma excelente nota, porque esse é o meu desejo de coração. Boa prova para vocês, um abraço, valeu!